Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Nós estamos falando um pouco sobre Apocalipse, sobre os finais, né, dos tempos. Talvez um assunto, Marcos, que não agrade muitas pessoas, mas nós precisamos falar, né? Porque, por outro lado, sabemos que muitas pessoas têm curiosidade de saber e às vezes não se aprofundam muito porque é um livro de sinais. Então fica um pouco difícil, até para contextualizar tudo. Nós vamos procurar fazer isso daqui a pouco. E você queria trazer para nós uma palavra que você separou? No programa passado nós falamos que o tempo está terminando. Sim. O tempo dessa dispensação, dessa era, essa era que nós vivemos é a igreja. E nós não podemos viver, nós cristãos, desapercebidos a isso e achar que as coisas ainda não vão acontecer. Certo. Então isso precisa despertar em nós uma certa maturidade, como nós falamos. Ok. E nós, assim como eu, você, um dia nós cremos no Senhor, Amém. Nós recebemos o Senhor, isso mudou a nossa vida, e o Senhor apareceu para nós como o sol da justiça. A palavra de Deus em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, tem uma promessa a respeito de Jesus, que fala assim: mas para vós outros, que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ou seja, aqui está falando de Cristo, de Jesus, Amém. Que virá como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Bom, que experiência maravilhosa. Isso mudou a nossa vida. Amém. Quando nós aceitamos o Senhor, Ele veio como o sol da justiça para nós. Agora eu só quero te falar uma coisa. Você vê o sol quando você acorda às 9 horas da manhã? O sol está lá brilhando para você. Com certeza. O sol está brilhando. Quando você acorda meio-dia, o sol está lá brilhando? Está lá brilhando ainda. Ele está brilhando o dia todo. E se você acorda cedo, poxa, eu vou acordar cedo, vou acordar às 7 horas da manhã, o sol está lá brilhando. Na nossa experiência, quando nós recebemos o Senhor, Ele brilhou para nós como sol. Amém. Agora a palavra de Deus diz em Romanos, o apóstolo Paulo dá uma advertência. Ele diz assim: digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono. Ou seja, isso indica alguém que está dormindo. E aqui ele tem falado para cristãos. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. No princípio lá em Malaquias. Quando nós cremos, ele fala: já vai alta a noite e vem chegando o dia. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se você, eu tinha umas experiências, meu pai trabalhava de madrugada, de levá-lo ao trabalho de madrugada. A gente saía de casa mais ou menos umas 4h30 da manhã e parece que é a hora mais escura. E eu prestava atenção numa coisa: o céu estava limpo, mas não tinha mais estrelas. Parecia que é a hora mais densa. E aí eu levava ele ao trabalho e uma coisa que me chamava muito a atenção, antes eu não percebia, mas de repente ficava claro. De repente. Então nós estamos vivendo num período que é a alta noite, falta pouco tempo para amanhecer. Com certeza. Nós estamos aqui, 4h40, 4h50 da manhã, está quase amanhecendo. Ou seja, o Senhor está quase voltando. E a Bíblia diz uma coisa em Apocalipse, que Jesus, nós vimos aqui Jesus como o sol da justiça. O sol, ele é para todos. Se eu acordo 9 horas, 7, meio-dia, agora Apocalipse nos mostra o Senhor como a estrela da manhã. E sabe uma coisa que eu percebia? De madrugada, assim que amanheceu, o sol não apareceu ainda, estava claro, tinha uma estrela que era a estrela da manhã. Isso implica, sabe o quê? Maturidade de quem levanta cedo, quem levanta de madrugada. Eu só consegui ainda ver a estrela da manhã quando eu levantei de madrugada. Aí eu quero chamar a sua atenção. Já é madrugada, você ainda está dormindo? Olha, levantar de madrugada é difícil, não é fácil, né? Mas será que nós ainda estamos dormindo? Né? E para a volta do Senhor, para o reino, vai reinar quem tiver a experiência de ver a estrela da manhã. Amém. O que fala aqui em Apocalipse, né? Apocalipse mostra exatamente isso. Em Apocalipse 3... Aliás, o 2, no finalzinho, mostra isso, né? Sobre essa estrela da manhã. Quer dizer, no momento mais denso de escuridão, mais forte, é que o Filho do Homem virá com a estrela da manhã para aqueles que o temem, né? Para aqueles que creem, né? Bem no finalzinho aqui, ele mostra exatamente isso. Quer ver, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Isso é Apocalipse 2:28. Né? A estrela da manhã. É para dar um sinal de que, muito brevemente já vai
clarear. Quer dizer, muito brevemente o Senhor vai estar de volta. Sim. E essa estrela da manhã, ela vem, na verdade, como uma situação de intimidade para aqueles que o temem. Né? É isso então, mesmo. Nós estamos falando aqui de manhã, tal, não significa que você tem que acordar 4 horas da manhã para ser salvo, não. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas que nós precisamos, nesse momento, né, trevoso que nós vivemos, não falta muito tempo mais para essa era se findar e começar um novo momento. Espiritualmente, nós temos que acordar cedo, espiritualmente. Exatamente. Pagar o preço e levantar de madrugada, porque a hora está chegando. A hora já está bem próxima, né? É verdade. Bom, e falando aqui, Marco, então podemos começar a ver um pouco sobre as igrejas, né? Sim. Eu acho que nós podemos centralizar Éfeso. Éfeso, né? sim. Éfeso. A primeira ali, o que foi que aconteceu? Né? O Senhor fala para Éfeso, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, sim. E que puseste muitos à prova, né? Tens perseverança. Que tens perseverança, suportaste muitas coisas por causa do meu nome e não te deixaste amolecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sim. Né? Na verdade, essa palavra primeiro, em vários lugares na Bíblia, tem primeiro, né? A primeira ressurreição. Sim. Na verdade, essa palavra não é primeiro, é melhor. Melhor amor. Não é primeiro em ordem de número, mas é primeiro em intensidade. Intensidade. Né? O melhor amor, um amor de maior intensidade. E já, veja, logo no início da era da igreja, isso aqui nós estamos falando de mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, mesmo. 50, 60 depois de Cristo, o amor da igreja já havia, de certa forma, se esfriado. E de certa maneira porque muitas coisas já entravam, porque principalmente ali na Ásia, entre os gentios, entre aqueles que não eram da linhagem dos judeus e tudo, já entrava ali muita coisa a cultura grega estava ali, a cultura romana estava ali, muita coisa estava o judaísmo também. O judaísmo tentando entrar com muita força, né? Então isso já veio trazendo um certo dano. Aí o Senhor adverte, lembra-te, pois, de onde caíste. Né? Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Sim. Meu amigo, minha amiga, a prática das primeiras obras não é uma coisa tão abstrata, tão difícil de se entender. A prática das primeiras obras são as melhores obras, aquilo que nós fazemos com amor, não é? Não estamos falando aqui, as pessoas dizem, olha, esse é o primeiro amor, o amor do recém-salvo. Não é isso que ele está dizendo. Mas também podemos aplicar para isso. Sim. Mas esse amor que nos leva a fazer as coisas com espontaneidade de quem ama. É verdade, sem exigir nada em troca. Exatamente. Na verdade, não é uma barganha com Deus. Não. Eu vou amá-lo para receber. Nós não podemos nos condicionar a isso. E talvez isso aconteceu lá em Éfeso. Aqueles irmãos ali talvez começaram a condicionar. Tá bom, eu vou amar o Senhor, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas vezes essa pode ser a nossa experiência. Acho que essa condição ela veio perdurando até hoje. E hoje está mais intensificada ainda. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas, muitos irmãos e muitos líderes dizendo, não, você tem que exigir, aquele carro é o melhor do ano, se você tem uma fazenda, agora você vai ter 2. É verdade. Não é? Quer dizer, reivindicando podemos ter, mas será que é isso realmente que demonstra maturidade? Será que é isso que demonstra um apego, um amor, aliás, um amor assim, desprendido ao Senhor? Sim. Um amor, amar por amar, né? Amar um pai não pelas coisas que eles nos dão, mas amar um pai pelo que ele é, uma mãe pelo que ela é. Esse é o primeiro amor. Esse é o melhor amor. O melhor amor, o amor mais adequado. Sim. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para falar um pouco mais sobre as igrejas de Apocalipse e seguir avante, tá bom? Até já. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Immobile Imóveis. Aqui
Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus. Nós estamos falando um pouco sobre Apocalipse, sobre as igrejas. E nessas 7 cartas nós temos aqui, Marquinhos, os vencedores. Sim. Não é? Aqui em 2:7 de Apocalipse diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sim. É uma coisa muito interessante de nós notarmos aqui, Marquinhos. Essa palavra árvore da vida, essa palavra aqui nesse contexto aqui, ela não é árvore como nós conhecemos. Ela é uma outra palavra. Ela é uma palavra que denota cruz. Ela é uma palavra que denota um pedaço de madeira, mas não propriamente uma árvore. Então, isso aqui mostra o seguinte, que esses vencedores vão passar por morte e ressurreição. É isso mesmo. Então isso é importante nós entendermos, né? Diferente, por um lado, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Né? Essa árvore, ela, vamos chamar assim, um desdobramento. Né? Nós temos lá em Gênesis a árvore da vida, aqui nós temos essa árvore que está no paraíso de Deus, e lá na Nova Jerusalém nós temos a árvore propriamente dita, que é para a cura dos povos, que é para o alimento das pessoas. Né? Então, nós vemos que nós precisamos ser, os vencedores precisam ser essas pessoas que trazem, por meio de fazer morrer a nossa velha natureza, com o intuito de trazer alimento aos conservos a seu tempo. Nós estamos voltando de novo naquele mesmo assunto, e o assunto sempre é esse. Né? Como vencer essa era? É simples, meu amigo, não temos muita coisa assim, né, Marquinhos? Às vezes nós imaginamos que Deus pôs uma barreira para nós meio intransponível, né? Eu quero ver se você vai ser fiel mesmo. Não, mas é simples. O Senhor disse assim: aquele servo que for achado fazendo assim, ou seja, dando alimento aos conservos a seu tempo, esse será bem-aventurado. Então, é simples. Mas, por outro lado, requer passar, né, nos tornarmos alimento para os nossos amados irmãos, né, comer da árvore da vida e levar as pessoas também a desfrutarem dessa árvore da vida, depende também de morte e ressurreição. Exatamente. E essa morte e ressurreição, nós precisamos ter participação nisso. Não nos deixemos enganar. A essência de uma vida cristã, com um nível de intimidade elevado com Deus, talvez nós criamos alguns estereótipos de como se você ter uma comunhão elevada com Deus, como você atingir um estágio de intimidade. Olha, um estágio de intimidade com Deus é através da cruz. Amém. É através da cruz. Pedro fala, vou ler rapidamente aqui, o apóstolo Pedro, alguém que passou por essas experiências, pôde ser aperfeiçoado e amadureceu, ele fala: amados irmãos, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a prová-los como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Então, sofrer para levar alimento aos conservos. E nós precisamos ter essa realidade. E assim nós vencemos essa era. Amém. Assim nós vencemos essa era. Amém. E é claro, né, meu amigo, minha amiga, que nós não estamos aqui pregando masoquismo, sofrimento, autoflagelação. Nós estamos dizendo que as circunstâncias vêm e quando nós aproveitamos as circunstâncias para fazer morrer o velho homem e para nos achegarmos mais à palavra, nós crescemos na maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual vai fazer também com que, pela provação com que nós somos provados, e com a perseverança que nós aprendemos, e com a esperança que vem dessa perseverança, nós também possamos levar outros a ter da mesma maneira
passar por essas mesmas situações, passar pelas mesmas experiências de cruz, passar pelas mesmas experiências e também, a partir disso, ser alimento aos outros conservos, e assim o Senhor vai aumentando o seu número de servos, de salvos e de redimidos para reino. Isso mesmo, muito bom. Bom, né, Marquinhos? O Senhor é maravilhoso, né? Muito claro. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. Isso mesmo. E falando em sofrimento, não poderíamos deixar de falar da igreja em Esmirna. Próxima igreja. Né? Onde da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Sim. Não precisamos nem dizer quem é que está falando aqui, né? Jesus. E a Esmirna significa mirra. Mirra. E mirra, ela está relacionado com a morte, com a morte, né? Uma especiaria para embalsamar. Só pode haver morte, né? Só pode haver ressurreição se houver morte. Se houver morte. Então, está relacionado com sofrimento. Sim. E esse sofrimento, ele vem por causa da condição dos irmãos de Éfeso. Então, aqui no contexto histórico, o Senhor ele teve que levantar uma situação de tribulação para a igreja, que essa tribulação os fizeram voltar ao Senhor. Então, a igreja de Esmirna também é interessante. Isso mesmo. Aí, ele vai colocando aqui, né? Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Na verdade, foi um período muito severo. Foi um período. Foram 10 perseguições que o Império Romano impingiu contra a igreja. Né? Mas mesmo assim, depois de toda essa perseguição, de todas essas situações, aí o Senhor mostra para eles que, para eles, aquele que for fiel até a morte, porque a situação de morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sim. Aí ele diz assim, né? Quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Aí, logo em seguida, nós temos a igreja em Pérgamo. E Pérgamo, bom, Esmirna quer dizer mirra, e Éfeso quer dizer desejável. Agora, Pérgamo, interessante, Pérgamo já começa aquilo que desvirtuou lá em Éfeso, e Esmirna tentou recuperar, mas foi perseguida. Em Pérgamo já então começa de fato. Pérgamo quer dizer casamento ou torre forte, né? Casamento a mais. A mais. Quer dizer, per é mais. Né? Per é mais. E gamo é casamento. Um casamento a mais. A mais. Ou seja, nesse momento aqui, a igreja estava sendo aparelhada pelo Estado. Aparelhada. Isso, eu acho que aqui essa transição de Esmirna para Pérgamo é um período fundamental na história da igreja. Sim. Na história da igreja. Porque a condição de Esmirna, ela deveria redundar em perseverança. Sim. Mas o inimigo, ele é muito astuto. Com certeza. Ele é muito astuto. E ele continua sendo astuto conosco nos dias de hoje. Então, nós, ao entrarmos aqui em Pérgamo, nós possamos ter a percepção de ver se nós não estamos caindo na mesma cilada do diabo. Sim. Isso eu falo no nosso serviço ao Senhor. Amém, isso é muito sério. Bom, Marquinhos, nosso tempo avança, né? Avança muito rápido, né? Começamos a falamos algumas coisas, nunca dá pra gente, parece que a gente está sempre correndo atrás do tempo, né? Mas graças a Deus por isso. Esperamos que você tenha, pelo menos, conseguido entender um pouco, e nós tentamos aqui ao máximo contextualizar dentro da palavra. Eu quero fazer uma oração para você, meu amigo, minha amiga. Diga assim comigo: Senhor Jesus, leva-me a conhecer a intimidade do teu coração. Senhor, mesmo por meio de situações, mesmo passando por algumas coisas, alguns sofrimentos que são inevitáveis para o povo de Deus e para o povo em geral. Senhor, lava-nos com teu sangue, ainda queremos crescer, estar na tua presença, e por meio dessa morte, havendo ressurreição, nós possamos levar os irmãos, as pessoas, os nossos conservos, primeiramente a salvação e também ainda a se alimentar mais e mais da árvore da vida para crescer em vida e para ter
espaço, e movimento, e momento, e obras para reinar contigo. Isso é o que nós desejamos para você, meu amigo, minha amiga, que nós possamos todos estar naquele dia, reinando, perseverando, com graça, com alegria, diante do nosso Deus. Jesus é o Senhor, até amanhã.